Fui tirar uma foto do meu filho no peito, porque queria guardar comigo a memória da vida que germina. Alguém achou que mais bonito era deixar meu mamilo rosado e apagar as veias verdes e altas que aparecem quando amamento e os pelos ao redor do meu mamilo. Me deram uma foto linda e ela era horrível. É assim, a barbárie não nomeada no tempo todo. Aos poucos, mais ou menos resistente, vou perdendo o medo do feio. O feio não é a falta de beleza. É uma beleza tão absoluta que escapa da moral da beleza. Desmoronar uma civilização construída a duras custas que prega. O gostoso é o sal e doce. O feio é o líquido branco da teta da mãe, nem salgado nem doce. Perder o medo do feio é perder o medo da vida. Olá, eu sou Juliana Bem. Eu sou Damiana. E esse é o Encontro Abissais, Encontro de Mulheres nas Artes. Hoje a gente está abrindo o evento, é um evento sequencial de 4 encontros, que tem o financiamento da Fundação Catarinense de Cultura, do Governo do Estado de Santa Catarina, pelo edital SC Cultura em Sua Casa. E a nossa ideia aqui, é um evento pensado por mim e pela Dani, a nossa ideia foi convidar artistas em duplas para falar sobre vários temas que nos atravessam, entre eles feminismos, corpos, palavra, espaços de criação, espaço doméstico, a colaboração entre as artistas, esse lugar do multitarefas que as mulheres muitas vezes ocupam. Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E a gente vai passar a palavra para as nossas convidadas de hoje, que são Mayara Quiniz e Lorena Gallery. Oi, Juliana. Oi, Damiana. Oi, Mayara. Obrigada pelo convite para a gente ir conversar. É sempre um prazer falar sobre essa parceria com a Mayara e poder também falar com vocês, né? Com quem a gente já tem uma relação assim confortável e de parceria também. Então, estou bem feliz de poder conversar com vocês hoje. Obrigada. Olá a todas, Juliana, Damiana, Lorena. Eu também quero deixar meu agradecimento. Agradecimento por abrir esse espaço para conversa, né? Não só sobre o nosso pelo trabalho em ninharia, mas sobre esse espaço do colabor, né? Do trabalhar junto, que a gente vai falar um pouco aqui e que me parece algo muito, muito fundamental para o ninharia e para os nossos trabalhos em geral. Então, só queria deixar meu agradecimento mesmo antes de começarmos a conversar. Obrigada. Eu vou começar contando um pouco assim da minha relação com a Mayara, de como começou. Mas antes eu queria comentar assim do trecho que a Damiana leu do Ninharia, que é um trecho muito especial para mim. Assim, eu não sabia, né, qual trecho ela ia ler, e aí fiquei bem feliz com essa passagem do livro, porque me sinto bem representada assim, nele. Acho que diz muito das nossas conversas, né, entre Mayara e eu. Então, acho que foi uma escolha bem acertada, assim, de começar com ele. Eu conheci a Mayara em 2018, quando ela ofertou, junto com a Ana Araújo, uma oficina
de Mulheres Radicais, Saberes do Corpo, leitura de Mulheres Radicais. Na época, na Pinacoteca de São Paulo, estava acontecendo a exposição Mulheres Radicais, que eu já tinha me planejado para ir visitar em São Paulo, né? Estava morando em Florianópolis nessa época, ainda estou. E aí apareceu o anúncio do curso, assim, para mim, e falei, eu preciso fazer esse negócio aí. Não sei muito bem o que é, não, mas eu preciso participar disso. E foram encontros semanais ao longo de um mês e meio, eu acho, né? E foi realmente um encontro, assim, no sentido mais abrangente da palavra. Eu estava recém-chegada em Florianópolis, eu sou de Minas, e foi a primeira vez que eu me senti pertencente ao espaço, assim, à cidade, a um grupo de mulheres, assim. E isso ativou em mim diversas coisas, assim, inclusive foi o que deu início à minha escrita do projeto de mestrado, que hoje eu estou cursando, né, na UDESC, em Artes Visuais. Então, me abriu vários caminhos, assim, e o caminho mais incrível que ele me abriu foi essa parceria com a Maiara, que tem se desdobrado aí em várias coisas, inclusive no projeto de mestrado, que ela me ajudou ativamente a construir e tem me ajudado, né, na escrita e na produção ao longo desse tempo aí que eu estou cursando a pós-graduação. O outro projeto que eu tenho muito carinho é o Ninharia, que é esse livrinho que a gente construiu juntas, que eu ajudei ela a construir. É um livro de poesia, imagem, desenho, da produção artística da Maiara, que ela muito generosamente me mostrou, ainda numa confusão mental, assim, do processo criativo. E eu vi o livro pronto, assim, falei, você tem um livro pronto, vamos pôr ele para o mundo, assim. E lembro que ela tomou um susto na época, de falar, não tem nada aí, né, um monte de texto aleatório, um monte de imagem que não sei o que quer dizer, e o meu olhar foi só esse de encaminhar ela, de falar, olha, tá tudo aí já, é só querer. E então a gente começou lentamente, numa metodologia assim, muito do afeto, né, do desejo, da experimentação, do respeito ao texto e das próprias vontades, assim. Começamos a construir esse objeto livre, que durou muitos meses, talvez um ano, não sei. Dentro de uma metodologia que, para mim, condiz muito com as questões que a Maiara trouxe no curso, junto com a Ana, de um fazer feminista e feminino que não está na lógica, né, da superprodução patriarcal a qual a gente está inserido e acostumado, assim. Então, acredito que forma, conteúdo e jeito de fazer se encontraram muito, assim, no fazer do Ninharia. E eu tenho muito orgulho, assim, do filhote que nasceu. O próprio título, né, Ninharia, acho que a Maiara pode falar melhor sobre isso. Para mim, diz de um conceito que ela trabalha ao longo do livro, muito complexo e bonito, assim, que é esse lugar de ninho, de construir ninho, de dar ninho, de dar
aconchego e suporte, né? Ao mesmo tempo, a palavra ninharia diz desse objeto descartável, desimportante, que é o que o trabalho artístico de mulheres normalmente é considerado, né? Normalmente tem formatos menores, usa materiais mais pobres por questões várias e óbvias, e é considerado por essas coisas descartáveis. Então, Sabe, Lorena, relacionar... posso fazer um gancho Por com o que você favor. está falando? Porque quando a Dami e a Ju nos perguntaram, né, como se deu o encontro, né? E eu penso que é muito precioso a gente lembrar que, claro, teve o curso, né, que era um encontro não só nosso, mas de todo um grupo que estava aprendendo com mulheres artistas, né? E percebendo ao longo dos encontros que nas artes visuais o que aparecia na produção de mulheres não era o corpo que aparecia na arte visual ocidental, né? O corpo inteiro, o corpo todo, eram partes do corpo, era um corpo cheio de fluidos, né? Saindo sangue, saindo leite, saindo saliva, e todo esse contexto de aprendizado com essa produção artística de outras mulheres, né? Esse é um ponto de encontro meu e da Lorena, né? E a gente estava num ponto de encontro epistemológico, né? Que tem a ver com esse aprender com essas outras mulheres a como olhar não só para a arte, mas para o próprio corpo e para o mundo, né? Mas eu gosto muito de pensar, isso que a Lorena já começou a falar, né? É que o mais importante para o nosso encontro, que foi dar no Ninharia, foi um ponto de encontro ontológico, né? Apesar do palavrão, é um ponto de encontro, digamos assim, de um momento de vida, né? Porque eu estava voltando dos Estados Unidos, ainda puérpera, né, com um filho pequeno, amamentando, me sentindo completamente sem casca, sem casa, né, porque a experiência da maternidade, para mim, desestruturou completamente a minha subjetividade. Eu fiquei muito chocada, como a palavra mãe e maternidade, que são palavras bem presentes na nossa cultura, não falava nada, absolutamente nada da experiência que eu estava vivendo, né? E muito chocada. E também estava muito essa desestruturação que tem a ver com essa relação também com o bebê, com o leite, com o corpo aberto, com o corpo com as fronteiras mudando o tempo todo, de uma presença, de viver uma presença, de uma perda das palavras, da linguagem, da abstração, muito forte. Então, eu estava nesse momento de voltar para buscar uma nova casca, né? Buscar uma nova casa, que tem a ver com uma nova identidade também, né? E encontro, então, a Lorena, que também estava chegando em Florianópolis, também estava construindo uma nova casa e, portanto, construindo novos círculos e uma nova identidade, né? E esse ponto de encontro é muito relevante, porque a gente se aninha nesse lugar de um jeito muito preciso, que a Lorena já mencionou e que tem a ver com ninharia. A gente se aninha. Tem uma coisa que o Sueli Ronick fala, que eu gosto muito, né? Que quando um corpo, né, tem um acontecimento de corpo que desestrutura a subjetividade, como é mudar de cidade, às vezes, como é, no meu caso, ter um filho, ou mesmo passar por nascer mãe latina no exterior, né? Há dois movimentos, há duas forças que agem na subjetividade projeta. A primeira força é uma força reativa, que é uma força de voltar à identidade antiga, voltar às palavras antigas, voltar às sensações antigas e se firmar naquela antiga casa, antiga casca. A segunda força, que é uma força, digamos, criativa, sustentar esse lugar de não saber, de não palavra, e ir deixando muito aos poucos outras palavras virem, outras sensações acontecerem, outra identidade surgir. Que não é nada simples, porque é um lugar muito difícil de sustentar,
e que eu vinculo muito a Lorena, a essa minha sustentação do não saber, né? De construção de uma nova casca. Porque no caso da maternidade, o voltar à casa antiga é um imperativo bem importante, né? Tem a ver com voltar ao corpo antigo, com voltar aos fazeres antigos, é um voltar ao mercado de trabalho pago, né? Porque a maternidade é um trabalho, mas o trabalho remunerado ela interrompe por um tempo, sobretudo nos Estados Unidos, que não tem licença maternidade, né? Então, é um imperativo do voltar muito acentuado, muito vinculado a todo um sistema, né, econômico, cultural, e eu enxergava, eu tinha muita clareza que eu não queria voltar. Eu não queria voltar. Né? Eu tinha certeza disso. E a Lorena me propicia esse ninho, né, me aninha o corpo mole, sem casca, e me ajuda a criar essa nova casca. Como? Eu acho que o nosso trabalho tem muito a ver com o aprendizado das outras mulheres, e, de novo, né, do que a gente estava trabalhando no curso, com feminismo, entre outras leituras teóricas, é claro, mas a gente começou, Lorena me ajudou muito a nomear as violências, né, Lorena? Nomear as dores é um começo, nomear como dói no corpo, ao mesmo tempo nomeando os privilégios, porque no corpo branco dói diferente do corpo negro, né? É um outro nível de intensidade de violência. E, ao mesmo tempo, também precisando como que causa essas dores e esses traumas vem de um mesmo discurso, né? Como é importante se aliar nessas dores, se aliar, se conectar para curar essas dores, para curar esses traumas, para se conectar com o vivo e estabelecer um modo de fazer, um modo de viver, em última instância, né, que está conectado com um tempo e um espaço outro que não do produtivismo, né? A gente estava muito atenta a isso, porque a gente, justamente, o curso tinha chamado a gente para isso, né? Como modo de operar do neoliberalismo, bom, do capitalismo como um todo, né? Da modernidade, era um modo de não nomear, e aí invisibiliza. Era isso que eu tinha sentido na ser mãe, né? Algo disso. Não nomear, que é a invisibilização, e separar. Porque separar tem uma força muito grande, né? Que desconecta de tudo, desconecta o corpo da linguagem, desconecta a força do coletivo, desconecta essa aliança das forças que cuidam da vida. E é importante dizer isso porque eu acho que o meu fazer e o da Lorena tocam nesse ponto. É um fazer artístico que se relaciona diretamente com o cuidado do vivo, com o cuidado da vida, com dar corpo à vida, com dar corpo ao que retorna à vida, e, portanto, com buscar reciprocidades, né, dos afetos. É dar e receber vida, não dar e não receber nada em troca, né? Ou dar e continuar sendo demandada para dar mais, que é como digamos, a economia libidinal do capitalismo funciona. Então, queria dizer isso, que o nosso ponto de encontro tem a ver com esse nosso momento de buscar uma casca nova e essa validação que a Lorena foi me dando dos meus fazeres, porque eu vivia uma violência, que é uma violência de todos os corpos, né? Cada qual na sua singularidade, mas eu também estava vivendo essa ninharia de ter poucas palavras, de estar num mundo completamente, um devir beber ali, né? Um mundo relacional, um corpo aberto, um tempo absolutamente outro, era muito poético. E ninguém via isso, era o que eu sentia. E a Lorena vai ali e vê, e valida isso, né? E valida os meus fazeres, pequenos fazeres, sempre pequenos, né? Por isso ninharia, bem pequenininhos, quase invisíveis mesmo. Meus fazeres, e diz, é assim mesmo.
É isso mesmo, é daí que interessa falar, é da precariedade, dessa precariedade que a gente tem que falar mesmo, né? Então, tem toda uma descolonização do meu modo de conceber livro, publicação editorial, que o contrato com a Lorena me proporcionou. Eu acho um exemplo muito potente disso o próprio vídeo, né? O vídeo Extração do Leite no Museu. Né, Lorena? Vou contar um pouquinho da minha perspectiva do vídeo e você me conta da sua, pode ser? Sim. Foi assim, né? Falando um pouco da nossa parceria, que depois foi da Ninharia. O vídeo foi também em 2018, se eu não me engano, eu mostrei para a Lorena. Foi no processo do livro também, né? O processo do livro. É parte do processo do livro, algo que está à parte, mas que faz parte, né? Eu mostrei esse vídeo para a Lorena, que era um vídeo que não tinha nome naquele momento, né? Que era muito importante para mim, porque era um vídeo feito durante a minha ida à exposição Mulheres Radicais, lá nos Estados Unidos, né, em Nova York. Eu estava lá, na abertura da exposição, ouvindo as artistas falando de como fazer desde o ambiente doméstico é o que importava, como fazer com que se tinha à mão é o que importava. E eu estava recém-parida, então eu tinha que, vez ou outra, ir para o banheiro tirar o leite, porque eu estava longe do meu filho. A exposição era em Nova York e eu morava em Boston. Tirar o leite, porque o peito empedrava, né? E eu começava a ficar com aquela quentura toda, com aquele peito empedrado, eu tinha que correr para o banheiro, tirar o leite. Na maquininha de tirar o leite que toda mãe ganha lá quando sai do hospital. E eu lá tirando leite, que é um processo mais ou menos longo, uns 15 minutos, olhando morrendo de medo, porque supostamente a máquina tem que ser esterilizada, né? Então, o banheiro público é o pior lugar para se tirar leite, mas é o que tinha. E tirando lá o leite na frente do espelho, já tinha sido toda uma questão achar uma tomada, tive que tirar a tomada da própria que fazia funcionar para ligar a máquina, estava torcendo para ninguém precisar usar o banheiro, toda aquela coisa, e o barulho da máquina, a gente vai mostrar o vídeo. E eu lá tirando leite, vendo aquilo tudo e ecoando as falas das artistas, pensei, nossa, é muito potente. O lugar que eu estou tirando esse leite, o jeito, onde ele está. E eu peguei o celular, que era o que eu tinha à mão, e gravei o vídeo. Corta, né? Fui mostrar para a Lorena o vídeo e disse, Lorena, eu acho esse vídeo muito potente. Pena que eu gravei com meu celular com brega e está sem foco e tem uns problemas. Aí a Lorena, amiga, se eu ganhasse um edital de milhares de reais para fazer um vídeo sobre o tema desse jeito, eu faria exatamente desse jeito. Porque tudo que você me fala de amamentação, do seu processo de amamentação, obviamente, né? Tudo que você me fala tem qualquer coisa desse borrado, tem qualquer coisa do fora do foco, tem isso que o seu celular fumbrega e esse treme-treme do tremor da mão, né, fazem nesse vídeo. E aí eu pensei, e aí pronto, eu falei, nossa, Lorena, é verdade, né? É uma lógica patriarcal, assim, digamos, uma lógica de arte que a gente tem, essa do bem definido, do foco bem definido, do limpo, do bonito, que é o texto da Damiana, que a Damiana escolheu para ler, toca nisso, né? Como a gente está sempre permeada por essa lógica do bonito, do limpinho, do bem cuidado, do bem editado, do melhor, do que não tem-se à mão, né? Do que é toda uma mega produção, uma mega lógica. Assim. E, concluindo, eu me dei conta que aquele vídeo estava pronto e que aquele jeito que ele tinha sido feito, de fato, era o jeito que melhor falava da minha experiência de maternidade, da amamentação, né, Lorena? Como é que você lembra dessa história? Eu queria falar um pouco, vamos costurar em zigue-zague um pouco a conversa, faz do que você... Daqui a pouco eu volto no vídeo.
que eu acho importante, assim, a gente está falando aqui de uma parceria entre duas pessoas, né? Mas como toda a história dessa colaboração e da nossa relação se dá sempre em grupos maiores de mulheres, né? Começando pelo encontro, que foi no curso, depois a gente participou como aluna de um outro curso e tivemos outras experiências aí que nos levaram para outros caminhos. Depois a gente juntas propôs um curso, né, já durante a pandemia, um curso online, num grupo pequeno de mulheres que também nos abriu outras proposições, assim. E eu penso muito o livro, e mais especificamente, né, falando de engenharia, também como esse encontro com várias mulheres, assim. Eu dei de presente para algumas amigas mães, Uniaria, e também fui convidada para ler um podcast, um trecho de Uniaria, que já circulou muito aí, né? Mais de 1.000 pessoas já escutaram. E eu recebo, então, constantemente esse retorno sobre a leitura, a escuta do Linharia como um acolhimento. Assim. Então, esse relato da Maiara, através de uma materialização que eu ajudei a dar, ele tem nos reunido, né, ele nos faz encontrar com outras mulheres e conversar com outras mulheres e dar voz para outras mulheres, né? No curso que eu fiz com a Maiara e com a Ana, em 2018, eu senti isso, assim, que eu estava sendo ouvida e ouvindo pares que me faziam me comunicar através daqueles outros corpos, né? Então, eu penso muito o livro também como esse lugar de encontro, assim, por mais que seja uma experiência individual, ele diz muito de uma experiência coletiva, assim. E eu acho que toda a prática do feminismo, ela é muito pensada nisso, né? Pensando que o pessoal é político e enfim, toda essa historiografia feminista e vai dizer isso. Voltando agora para o vídeo especificamente, dentro da arte contemporânea mais recente, o precário é uma das questões principais que se trabalha, assim, mas sempre, ou quase sempre, a partir de artistas, homens, europeus, norte-americanos, né? Sempre foi uma questão que me encantou, assim, profundamente na arte contemporânea, assumir esse precário enquanto posição estética e política, assim. Mas quando uma mulher brasileira nos Estados Unidos utiliza o precário não como uma opção estética a princípio, mas como a única possibilidade de criação, ela vai encontrar barreiras, né? Então, o meu encantamento com o vídeo, que para mim estava completamente resolvido, ele também parte de uma inocência, assim, de perceber que aquilo estava dentro de um contexto da arte contemporânea, da linguagem da arte contemporânea, mas de também ignorar um pouco que para Maiara talvez isso não seja permitido, né? Usar esse tipo de linguagem, assim, que eu acho que é o que ela a barreira que ela colocou para ela mesma, né? Que é uma barreira existente, assim. Então, poder dar para Maiara, né? Ter esse atestado, mesmo que só entre nós duas, para o resto do mundo, ninguém compra essa ideia nossa, mas poder dar esse
testar para a Mayara de isso aqui tem validade, isso aqui faz sentido, isso aqui está pronto. Acho que a gente pode ir construindo isso entre nós, né? Às vezes nas relações assim, um para um. Então, isso para mim é o mais importante assim, do que a gente tem feito, né? Vale a pena a gente dar uma olhada no vídeo, né? Uhum. Sim, vamos dar uma olhada. Um trechinho dele. Toda vez que eu revejo esse vídeo, eu acho assim, é muito impactante, né, o relato de algumas mães que eu mostrei o vídeo, assim, porque o leite é jogado fora. Mas para mim essa é a parte mais importante, né, porque é o ponto, assim, né, do que eu sentia na amamentação, assim, dessa experiência e de todas as experiências que têm a ver com o vivo, com o cuidado da vida, né? Como é contra você, parece que para cuidar do vivo tem que estar lutando o tempo todo, né? Porque a lógica mesmo do nosso que rege os nossos corpos é a lógica mortífera do morto, né? Da mortificação, melhor dizendo. Então, para mim, esse fim do vídeo fala um pouco disso, além do malabarismo todo, né? Que o fora de foco, que o tremor, que a coisa é bem desse malabarismo que a Lorena e eu, né, a gente concorda que o fazer com o vivo é dele que a gente precisa, né? Eu entendo assim que a, o uso da câmera, né, a performance que inclui a câmera, inclusive é possível ver a câmera no espelho, não é? Ela forma e conteúdo, né? A gente fala muito sobre isso, né? Não adianta a gente trazer aqui um conteúdo feminista se tiver uma roupagem outra, né? De outros corpos, assim. E aí, para mim, assim, esse vídeo ele tem essa junção muito casada, né, de forma e conteúdo, assim. A precariedade do fazer artístico aí está sendo a Mayara está falando sobre isso, né, sobre a precariedade de fazer artístico, para além das questões da maternidade, claro. Tem essa grande potência, assim, como é ser mãe, amamentar, estar no museu e produzir arte ainda assim, tudo ao mesmo tempo aqui e agora. Né? Então... E isso dá um gancho para a própria produção do Ninharia, né? Eu acho que é importante falar duas coisas. Uma é que o livro não nasce como ideia, né? Ele nasce como uma necessidade da construção da casca, como a gente tinha falado, assim, uma necessidade, porque eu tenho uma formação em letras e é pela escrita que eu me reinvento, digamos assim, né? Que é o meu modo de elaboração, não precisa ser por aí, né? Mas, quando eu não tinha palavras, eram as imagens que me falavam. Então, por isso que
tem imagens no livro, e eu fui tomada pelas imagens porque eram as árvores, eram as raízes, eram os brotos que me abarcavam, que me faziam pertencer a um mundo naquele momento, sobretudo no momento inicial, né? E como não tinha palavra, eu tirava fotos. Mas, então, é só isso que eu queria dizer, que a ideia do livro não é uma ideia, é uma necessidade de elaboração. Eu vejo o trabalho da Lorena muito assim também, né? No caso dela, aí com uma formação em design, né? Também com as palavras, mas com todas essas outras ferramentas que ela tem. E quando chega, eu falo do meu desejo de fazer um livro, apesar de me parecer impossível, eu mando o material para a Lorena, ela fala, o livro está aí, eu fico boquiaberta, como assim? Não está? Não está. E ela me mostra que estava ali, e não só, né? Nossas conversas começam, como seria esse livro? Ela me pergunta, né? E como aos poucos eu vou desmanchando uma ideia de livro idealizada que eu tinha na cabeça, né? Que é não sei, o livro da capa dura, o livro dos poemas que eu estava acostumada a ler, né? Que são livros com uma justificada, com não sei, que para mim era o sinônimo de seriedade. A Lorena vem e me fala, olha, para mim precisa de uma textura leitosa, uma capa frágil, né? Tem uma coisa assim de me assustar e dizer, mas é claro, mas é óbvio, né? Com toda essa nossa conversa já de longa data sobre o fazer feminista, fazer desde a precariedade. Mas, claro, é uma capa frágil, é uma textura leitosa, uma letra miúda, a possibilidade de borrões das fotos que eu achava ridículas porque eram borradas, e na verdade essas aí mesmo, né? Essas são importantes. Inclusive tem uma história que eu acho ótima, que eu retomando, né? Porque no meu processo do ninharia, como eu falo em alguns outros lugares, de também nascer mãe, né? Tem a coisa do experienciar um corpo da infância, né? E aí eu começo a relembrar e contar para a Lorena, uma vez, isso aparece no livro, que eu tenho muito problemas com tirar fotos. E ela me pergunta por quê? Se eu não sei tirar fotos. Aí eu disse para ela, eu acho que tem a ver com as fotos da minha infância, porque a minha mãe cortava as fotos. Eu sempre aparecia assim nas fotos, né? Metade de mim cortada, de cima, de baixo. E ela disse, que coisa incrível. Aí eu disse, mas me era tão dolorido não ter uma imagem toda, uma foto, daquelas fotos de fotógrafo, né? E fotógrafo não, de fotógrafo do registro dominante, digamos assim. Que a Lorena é uma fotógrafa incrível. E ela me fez essa girada no olhar sobre as minhas próprias fotos de infância e o meu fotografar, né? Que tem a ver com coisas muito profundas, na verdade, né? De cura, de retomar a beleza daquelas fotos que eu apareço sem cabeça, que, na verdade, eu apareço junto com a paisagem, porque daí o espaço aumenta, né? E depois de ver a exposição, né? Que as mulheres, quando vão se fotografar ou quando vão se desenhar, a perspectiva é outra, né? São partes. Todo um processo de elaboração que não tenho nem dimensão para contar aqui agora, porque é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. É muito profundo, né? De uma troca muito profunda que, como disse a Lorena, é entre nós e é entre nós e outras mulheres, né? Um pouco isso. E o texto aparece no livro, assim. Vou ler, posso ler? Vou ler, é bem curtinho. Como era minha mãe que tirava a foto, é sobre a minha mãe o texto, é assim. Minha mãe foi talhadeira profissional. Ela cortava com muita precisão, tanto com a máquina quanto com a tesoura, não tremia. As fotografias, ao contrário, tremia. Cortava braços, pernas, partes da cabeça, a cabeça inteira. Meus álbuns da infância são assim. Eu sentada no meio dos meus avós sem cabeça. O varal cheio de roupas do pai do avesso centralizado e eu no cantinho sentada no balanço,
sem o braço direito. Sempre olhei para aquelas fotos com horror, um misto de vergonha e um pouco de raiva. A imagem do corpo cortado. Da minha mãe, a firmeza do corte. Não sei bem como a imagem do corpo cortado foi se tornando um casulo, um olhar poético gestada pela amiga, um parto. Eu caibo inteira ali, me multiplicando com a paisagem. Eu acho que essa é a força dos encontros, né? E do feminismo, a gente caber, essa presença que a gente cabe inteira, porque a gente está muito marcado por essa dor de caber pela metade, de não caber, né? Pela marca da falta, por essas marcas né, do menos. E quando a gente pega esse menos, quando a gente pega essa coisa que é tão transformada em monstros, né? E faz dela potência, é muito revolucionário, né? Eu queria, então, ler um trechinho também do meu texto de dissertação, que tem a ver com esse nosso encontro e com assumir essas dores, pode ser? Uhum. Aos 8 anos de idade, pedi pelo amor de Deus que me levassem ao médico. Me perguntaram: o que dói na sua cabeça? Dói a minha cabeça por dentro. Me perguntaram: e quando dói a sua cabeça? Ora, dói o tempo todo a minha cabeça, pois se eu sei que tenho cabeça, é porque está doendo. Porque não dói, quando não dói, porque eu pensaria que tenho cabeça para doer. Com o passar dos anos e dezenas de médicos, não teve nenhum que soube me ouvir, mas eu acabei por aprender a falar a língua deles. Me dói a têmpora esquerda, de forma pulsante, em salvas, com aura, irradiando para o maxilar, nuca e pescoço em dor tensional. Quando já na casa dos 30, num grupo de mulheres, me disseram: o que é no teu corpo que dói o tempo todo, de forma que se você sabe que tem corpo, é porque dói. Eu entrei em desespero porque não sabia mais dizer. Desaprendi a língua do meu corpo para aprender a língua dos outros que continuavam a não me ouvir. E quando achei, escondidas em pequenos espaços de confinamento e liberdade, aquelas que falavam a minha língua e podiam me ouvir, eu já tinha perdido a linguagem de mim. Tenho reaprendido a falar comigo e descobri o que dói em mim. Na minha cabeça enxaqueca, que é também o meu corpo todo, é o feminino. Não o útero, os ovários, os peitos inchados da pré-menstruação. Não estou dizendo dessas bobagens das línguas dos médicos. Me dói o feminino mesmo, o fechar as pernas para brincar na areia, pois se está de saia, o engolir o choro para não ficar feia, o escovar, prender e deixar sempre longuíssimo o cabelo que é volumoso e cacheado demais, o assédio daquele que você confiava tanto, junto do silêncio, pois ninguém vai acreditar, o aborto aos 19 anos, pois é crime abortar, mas é horrível ser mãe aos 19 anos, e ser mulher e ser horrível é crime também. O ninguém te ouvir e se tentar falar, terá alguém falando mais alto. E se gritar é histérica, Freud diria. Esse texto, ele fala especificamente da minha experiência de primeiro contato com a Maiara dentro da oficina, em que ela junto com a Ana reivindicam o corpo, né? O corpo como linguagem, assim, não a linguagem para falar do corpo, mas o corpo para falar da linguagem, eu acho. E dessa minha retomada, então, a ouvir o próprio corpo e as próprias dores como a experiência de vida e artística, né? Uhum. E também como pesquisa, né, Lorena? Eu acho que a gente tem pesquisado muito isso, falo particularmente da minha pesquisa, quando a gente pesquisa a produção de mulheres artistas,
a gente está pesquisando corpo, né? Também, entre outras coisas. No meu caso, eu tenho um interesse específico, né, nessa pesquisa do corpo, nessa imaginação do corpo, em como o corpo fica esquecido quando a gente descola ele, acha que ele é uma imagem, né? Como ele fica falado, na verdade, né? A gente deixa o corpo ser falado pelos outros. E o corpo está aí, né? Tem uma língua própria, né? Cheia dos seus próprios nós. E esse nosso trabalho é também sempre, pelo menos eu vou falar do meu agora, é sempre um convite de transmitir, uma transmissão do convite da escuta do próprio corpo. Né? Eu acho que daí, no meu caso, tem a ver com a minha formação em psicanálise mesmo. A Lorena me dá muito as ferramentas dela do design. Não é ferramenta, não gosto dessa palavra. A Lorena me dá muito esse olhar generoso que ela aprendeu, de coisas que ela aprendeu também com o design, né? Das formas, dos formatos, de criar mundos nesse espaço de páginas, das páginas. E eu que não sei muito do fazer livro, ainda tenho um longo caminho pela frente, acabo que eu acho que a minha reciprocidade com a Lorena é dar isso, assim, dar escuta generosa, dar perguntas, dar palavras presentes, mas, sobretudo, esse convite de escutar o próprio corpo, que é um convite que eu me faço, né? Que eu faço para mim mesma e que sozinha não dou conta. Sei. Essa palavra ferramenta, né, que você falou que não gosta de usar, e eu uso muito, eu acho que ela pode também ser utilizada como estratégia. A Rosana Paulino é uma coisa importante também de falar. Teve a exposição Mulheres Radicais, né, na Pinacoteca, que é uma exposição com mulheres latino-americanas da metade do século XX, da última metade, né, do século XX, e praticamente não tem mulheres negras, né, na exposição, são centenas de mulheres. E aí, logo depois, quando acaba a exposição Mulheres Radicais, eles começaram uma exposição individual da Rosana Paulino, a primeira exposição individual dela em 40 anos de profissão como artista, que é uma artista negra brasileira maravilhosa, né? Então, eu fui nessas duas exposições, da Mulheres Radicais, logo depois da Rosana Paulino, que foi, junto com o curso da Mayara, me abriu essa possibilidade de pesquisa. Mas estou contando tudo isso para falar que a Rosana Paulino usa muito essa palavra estratégia, né? Estratégia de sobrevivência, que é um termo que eu adotei, assim, e que eu acho que é muito que a Mayara trabalha também nos cursos e nessas orientações individuais, né? Não sei muito bem qual é o nome que você dá Clínica. Para a clínica. Porque o corpo carrega essas dores, mas ele carrega também as próprias estratégias de sobrevivência, né? Quando a gente consegue escutá-lo, fazer isso que a Mayara propõe da escuta generosa com o outro e com si, né? Com si mesmo. O corpo diz pra gente dessas estratégias de sobrevivência, assim. E aí eu acredito que é talvez romantizando um pouco, mas é isso que a gente tem feito, assim, desenvolvido em conjunto. Eu acho que não é romantizando, eu acho que a gente tenta fazer, consegue às vezes, não consegue outras vezes, né? Eu acho que é importante falar desses fracassos também, né? E armadilhas, porque elas estão o tempo todo, inclusive, sendo colocadas, né? Estão aí para a gente cair. Então, não é sempre um processo, nunca é, aliás, um processo linear, simples,
ou algo assim. Eu acho que é, sobretudo, um processo verdadeiro, assim, de entrega mesmo, né? Que às vezes fracassa e às vezes tem Pequenas conquistas. pequenos. Não é sucesso também, né? Mas definitivamente não é um elogio ao fracasso o nosso trabalho, né? Tem uma coisa que também a precariedade, que a gente tanto preza, é de uma presença, de uma coisa, de como atuar no tempo e no espaço, né? Eu acho que, enfim, não sei se vale a pena entrar nisso, mas é um pouco isso. E que a Lorena falou, eu acho também relevante mencionar que essa coisa que o Ninharia me levou a uma clínica, né? O dia que a Lorena estava junto comigo, o dia que o Ninharia foi enviado para a editora caseira, eu sabia que essa transmissão da escuta do corpo, que para mim o Ninharia, né, tá no, é um objeto que cai disso, é um objeto que cai da minha relação com a Lorena, mas é um objeto que cai da escuta do corpo, da necessidade de elaborar essa outra casca. Eu queria transmitir isso também no 1 a 1, e como eu tinha uma formação de psicanálise, nasce a clínica. Aliás, não é o nascimento da clínica, é a clínica do nascimento, né? A clínica das ninharias, que tem a ver com, para mim, é um processo artístico, né? De realmente convidar a um olhar generoso sobre si mesmo, sobre os seus processos, sobre o seu cotidiano. Isso é muito importante, né? Não é lá no museu que a arte começa, né? Talvez não é nem onde ela termina, nem onde ela deve, não sei, enfim, todas essas questões que têm que estar abertas, né? Mas dessa conexão, que eu chamo de conexão com o vivo, pode ser uma expressão meio assim, né, que não diz nada, mas para mim diz tudo, né? Essa conexão com o vivo, que é um estar presente no espaço, no tempo, e ver a estética, né? É um estar muito vinculado a uma ética e a uma estética, chamar atenção para esse processo cotidiano, essa tentativa cotidiana da conexão com o vivo. Nas palavras que a gente fala, por exemplo, né? De colar a palavra no corpo, não sair falando palavras tóxicas, porque tá tudo a terra está intoxicada, a língua é tóxica, né? Intoxicante, e a gente está nesses processos assim, se deixar levar, e a gente sempre, em alguma medida, se deixa, não tem outra, né? É um convite, portanto, o oposto ao tóxico seria o quê, né? De brotar uma língua do corpo, né? De uma língua de uma semente crioula, né? De uma escuta do vivo, de novo, repetindo. Mas isso, assim, queria só dizer que, para mim, isso tem toda a relação com a arte que me interessa, né? Não estou nem dizendo com a arte que me interessa. E quando a gente olha a arte das mulheres, por exemplo, a Rosana Paulino, ela ensina muito isso também, né? Essas estratégias de sobrevivência, de luta, de continuar viva, continuar com o vivo também, né? Sim. E não viva também no sentido mínimo, né, da vida, mas vida com afeto, com as próprias histórias machucadas, enfim. Com uma humanização, né, que eu acho que é o que é o que tem feito, assim, com os corpos de mulheres, e principalmente com os corpos de mulheres negras, uma desumanização, né, então a gente reivindicar para si mesmo, né, o próprio corpo, assim.
Meio que para concluir a minha fala, eu queria também, me ocorreu, que a gente não mencionou isso, né, que estamos num contexto de pandemia, né, e o puerpério, na minha época era chamado na minha época de infância era chamado resguardo, mas também tem o nome quarentena. Eu acho que essa quarentena, quando começou a quarentena em março, aqui em Florianópolis, ela me lembrava muito o puerpério, tinha muitos pontos de encontro, que é esse estar dentro de casa o tempo todo, não ser vista, um abrir o abismo, é uma aproximação da morte. É claro que no caso do puerpério, o outro lado estava bem presente também, né? O vivo, a criança demandando, aquele corpo demandando presença e abrindo mundos e tal. E a quarentena do Covid não tinha esse lado nada forte. Mas para dizer que eu acho que esse momento de quarentena, talvez mais no começo do que agora, mas cabe toda aquela nossa conversa sobre a volta, né? Tem um momento de desestruturação e logo uma captura, um retorno. Vamos voltar a achar um jeito de alguma maneira, voltar a essa produtividade. E que é um momento que é importante também dar um tempo e um corpo e achar palavras novas e nascer, não sei, para mim é importante, né? Dessa entrega no presente, já que não temos nem garantia de futuro, né? Mas de uma entrega, um nascer, outra subjetividade, outra forma de subjetividade, talvez, né? Eu acho que essas quarentenas que eu tenho atravessado me mostram esse ponto em comum que eu queria também deixar assim como reflexão, o começo, como pergunta, né? Quais pontos comuns, quais estratégias, né? Que a gente vai escolher. Sim. Um pouco isso. Acho que é um bom encerramento, né? Da fala. Queria agradecer, eu e Ju, agradecer profundamente a Maiara, a Lorena, por essa partilha tão generosa, de corpos moles e abertos, que assim se apresentaram durante o processo de partilha entre vocês, e da nossa parte sentimos aqui, se banhamos em choro, e nesse leite, nesses fluidos leitosos, que foi o processo que banhou vocês durante o processo, ao menos assim eu senti. E ficamos com essa imagem, assim, desse encontro de corpos moles, né, pensando na moleira da própria criança, esse ser pequeno, que foi um termo que vocês trouxeram também, né, do pequeno e da potência e da força desse pequeno no processo da germinação. E então é uma estratégia, o encontro de vocês como uma estratégia linda de inspiração da nossa luta, e enquanto mulheres, do que o feminismo, de mais uma possibilidade do feminismo, do que ele pode ser, e como ele pode ser no âmbito das nossas ações cotidianas, de todos os papéis que nos atravessam, que se embaçam, né? Onde o leite leva e mistura tudo, onde o ser artista, designer gráfica, psicanalista, mulher das artes, mulher em casa, na quarentena. Então, como tudo isso se banha e se envolve, o ser amiga também, então, como o afeto sutil, essa moleira que é o afeto, nos faz e nos constitui, nos fortalece para se fazer a nós mesmas juntas e pensar novas subjetividades, outras possibilidades de mundo diante dos desafios
incríveis que se apresentam, assim, enquanto possibilidade, mas enquanto um desafio tremendo, assim, que vocês trouxeram também, essa questão da humanidade, da desumanidade, que vulnerabiliza ainda mais alguns corpos que outros, vocês trouxeram os corpos negros, né? E acho que é uma questão política muito importante nesse contexto de quarentena também, onde esses corpos se amolecem e se vulnerabilizam ainda mais, e fica o aberto, né? Fica o mole, fica o aberto realmente como um fim que não tem fim aqui para esse encontro. E a imensa, imensa gratidão pela presença e partilha generosa de vocês mais uma vez. Que banho gostoso receber de vocês esse encontro e essa partilha. E a gente quer convidar todos também para o próximo encontro, que vai ser no dia 30, com a Júlia Amaral e com a Aline Dias. Então, meninas, faço das palavras da Dami as minhas palavras. Quero agradecer muito de vocês estarem aqui com a gente hoje e trazerem esse conhecimento para a gente, né? Essa troca, assim, que foi muito especial. E eu ia comentar só que eu fiquei com esse gostinho, né, de ouvir a Maiara falar sobre o Ninharia, porque eu tive o prazer de conversar com a Lorena sobre o Ninharia, né, no Festival Pipa, esse ano, online, porque a Maiara justamente se acidentou naquele momento, né, que não pôde estar presente, mas foi muito especial ter também tido contato com a Lorena sobre o livro. Eu já tinha lido o livro, né, e reli agora junto com a Dami para o encontro de hoje, mas muito feliz mesmo, muito, muito grata. E chamamos para o próximo, né? Então tá, meninas. Obrigada. Foi uma alegria mesmo. Obrigada, Ju. Tem um corte. Obrigada, queridos.